Com vocês, Kelly Vargas e Rômulo da Silva. O protagonista do nosso curso é Cuon, do Vietnã. Juntos vamos estudar expressões úteis no trabalho e na vida particular. Kelly, você parece tão alegre hoje. Ai, Rômulo, eu não ia contar. Mas a verdade é que eu consegui um outro emprego. Sério? Ai, faça silêncio, é segredo, ninguém pode escutar. Tudo bem. Aliás, nossa expressão de hoje é: faça silêncio, por favor. Shizuka ni shite kudasai. Shizuka ni significa quieto. Adicionando o verbo shimasu, que significa fazer, temos a expressão shizuka ni shimasu, que quer dizer fazer silêncio ou ficar quieto. Shizuka ni shite é uma expressão formada substituindo-se a terminação masu do verbo shimasu pela terminação te. Colocamos ainda kudasai no final, que é uma expressão imperativa polida. Agora que sabemos a expressão do dia, vamos ouvir o diálogo de hoje. Kuon e seu chefe de departamento voltaram para o escritório depois de se encontrarem com o cliente. O elevador estava cheio e Kuon começou a conversar com o chefe no elevador lotado. Vamos ouvi-los. Kuon-san, elevator no naka de wa shizuka ni shite kudasai. Deu para ouvir a expressão do dia? Vamos analisar o diálogo por partes. Eu fiquei nervoso hoje. Kyo quer dizer hoje e wa é a partícula que vem depois do tópico da frase. Kinchō quer dizer nervoso e seguido pelo verbo shimasu, forma-se a expressão kinchō shimasu, isto é, ficar nervoso. Kinchō shimashita é a forma passada da expressão. Buchou, ano kaisha desu ga. Chefe, quanto àquela empresa? Bu quer dizer departamento de uma empresa e chō é chefe. Portanto, buchō significa chefe do departamento. Percebam que Kuon se referiu a seu chefe como buchō, usando seu título dentro da empresa ao invés do nome do chefe. Esta é uma forma muito comum de se dirigir a um superior. Ano é um pronome indicando kaisha, isto é, empresa. Logo, ano kaisha significa aquela empresa. A partícula ga em seguida ao verbo desu é uma conjunção que, neste caso, é usada para levantar um tema. Ano kaisha desu ga significa, então, quanto àquela empresa. Kuon ia dizer algo sobre o cliente, mas foi interrompido por seu chefe. Kuon-san, elevator no naka de wa shizuka ni shite kudasai. Kuon, por favor, faça silêncio dentro do elevador. Kuon-san é o nome do nosso protagonista com o sufixo san, um honorífico para nomes. Erebeta quer dizer elevador. Naka significa dentro e no naka de equivale a dentro de. A partícula wa serve aqui para enfatizar. Portanto, erebeta no naka de wa significa dentro do elevador. Shizuka ni shite kudasai é a nossa expressão do dia. E chegou a hora de praticar. Hoje vamos treinar como mudar a terminação masu dos verbos para a terminação te. Vamos lá? Já aprendemos que quando o imperativo polido kudasai segue o verbo, temos que retirar a terminação masu e adicionar a terminação te. Mas alguns verbos são irregulares. Um exemplo típico é o verbo kakimasu, que significa escrever. Kakimasu muda para kaite. Quando a sílaba antes da terminação masu for ki, como em kakimasu, trocamos a parte kimasu por ite. Mas se a sílaba for gi, trocamos a parte gimasu por ide. Mas espera aí. O verbo ir, ikimasu, que tem a sílaba ki antes da terminação masu, fica ite. Bem lembrado. Ikimasu é a única exceção a essa regra. Vejamos agora outro padrão. Se a sílaba antes da terminação masu for ti, i ou ri, como o verbo tachimasu, ou seja, levantar-se, trocamos a terminação masu e a sílaba anterior pelo som te, com uma pequena pausa. Assim, o verbo tachimasu fica tate. Isso é tudo? Temos mais um padrão.
Se a sílaba antes da terminação masu for bi ou mi, como no verbo yomimasu, ou seja, ler, trocamos a terminação masu e a sílaba anterior por um de. Assim, yomimasu fica yonde. Ai, parece difícil. Será que eu vou conseguir lembrar de tantas regras? É só treinar bastante. E vamos praticar? Tente fazer a frase nade por favor, usando o verbo japonês nadar, o yogimasu, e a expressão kudasai. Oyogimasu. Ai, que difícil. Quer uma dica? A sílaba antes da terminação masu em oyogimasu é gi. Gi. Bom, se é gi, então fica ide. Ah, já sei. Oyoide kudasai. Isso mesmo. Quando a sílaba antes da terminação masu for gi, removemos o masu e a sílaba gi e acrescentamos ide. Assim, a resposta é oyoide kudasai. E chegou a hora de Joutatsu no Kotsu, a sessão para os especialistas em Japão do amanhã. Hoje vamos falar sobre bons modos ao se usar um elevador. No Japão existem algumas boas maneiras a serem seguidas quando usa-se o elevador no trabalho. Primeiro, quando esperamos o elevador, ficamos do lado da porta, para não ficar no caminho de quem for sair. É importante também estar atento a onde ficar quando se está no elevador. Se estiver acompanhando superiores ou clientes, a posição correta é na frente dos botões, para poder operar o elevador. Nunca se sabe quem está no elevador com você, se são visitantes ou pessoas de outros departamentos. Então, o melhor a fazer é não conversar, para evitar o vazamento de informações confidenciais. Mas, mesmo fora do trabalho, os japoneses não costumam conversar no elevador. E apesar de não se correr este risco, é importante também fazer silêncio quando pegamos elevadores em lojas ou hotéis. Isto é considerado de bom tom quando outros estão no elevador com você. E este foi o Joutatsu no Kotsu. Vamos agora praticar a expressão do dia. Faça silêncio, por favor. Ouça o exemplo e repita. 静かにしてください。静かにしてください。 É hora de ouvirmos o diálogo de hoje mais uma vez. 今日は緊張しました。部長、あの会社ですが。クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。